Vamos lá, começa agora então mais um Correspondente Médico. Você pode participar usando a nossa hashtag Correspondente Médico, que eu compartilho aqui com o Dr. Fernando Gomes. Você já pode imaginar qual é o nosso primeiro tema. Evidentemente, é vacinação contra a Covid-19. Em entrevista exclusiva à CNN, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que ela pode começar ainda em dezembro ou janeiro, usando a vacina desenvolvida pela Pfizer. Lembrando que a Pfizer, a vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech, é o imunizante que começou a campanha do Reino Unido. Pazuello disse que também não descarta outras vacinas, mas isso dependeria de uma autorização emergencial pela Anvisa. Doutor, eu começo te perguntando o que é uma aprovação emergencial de uma agência reguladora? Elisa, funciona da seguinte forma: existem toda uma sequência de passos que devem ser tomados, e isso são protocolos para aprovação de qualquer procedimento, medicamento ou qualquer outra coisa nova que venha impactar na saúde. Quando a gente fala de um procedimento emergencial, o que a gente pensa e o que a gente entende é que existe um encurtamento das fases burocráticas. Então, frente à relevância e à importância do que está acontecendo, de repente você coloca na ordem de prioridade da pauta, e você recruta pessoas e você encurta o tempo necessário para a análise dos dados. Vamos entender o seguinte: do ponto de vista prático e objetivo, a partir do momento que nós temos a evidência científica publicada, estabelecida, que são normas mínimas de segurança e de racional teórico para se aplicar uma vacina na população, a questão acaba sendo o fato de sentarem pessoas e resolverem processos. O que vai, na verdade, determinar a possibilidade, então, comercial e a logística de se aplicar a vacina na própria população. Então, você imagina, o que seria isso, você encurtar tempos, processos, colocar na ordem de prioridade da fila para você resolver isso da melhor forma e da mais rápida possível. Na prática, seria, então, para toda a população é necessário que seja produzido, não sei, 1 milhão de doses. Mas como a gente está em um período de emergência, de necessidade, já vamos com 200 mil para poder priorizar quem está mais precisando. Isso seria uma produção de emergência, ou seja, eu não faço a produção já em larga escala para vacinar um país inteiro, mas já produzo para quem precisa. Exato. E você já libera, porque a gente está dependendo da liberação da Anvisa para que tudo isso possa acontecer. Você já libera frente ao fato de você já ter todos os documentos necessários de uma maneira mais rápida, encurtando prazos. Então, se de repente você tem um prazo de 72 horas ou de uma semana para liberar determinado parecer, você faz isso num dia, convoca todo mundo, senta e acaba encurtando o próprio processo administrativo. Então seria uma maneira de já tentar salvar a vida daqueles que estão mais no grupo de risco, que fazem mais parte desse grupo de risco. Exato, a ideia é você cortar qualquer entrave que exista, que possa ser, na verdade, contornável, obviamente sem infringir nenhum problema que se relacione à ética, mas garantindo que as pessoas tenham, então, acesso da forma mais breve possível a essa possibilidade de imunização. Encurtar o caminho, então, né? O Ministério da Saúde também condiciona essa vacinação à possibilidade da Pfizer conseguir adiantar a entrega de algumas doses. Doutor, com toda essa demanda mundial e essa corrida que a gente viu, por exemplo, lá em março com os respiradores, que havia corrida por respirador e que não tinha respirador suficiente para todos os países, e a gente viu alguns, inclusive com mais poder de compra, serem mais beneficiados do que outros. Agora a gente transfere esse problema para a vacina. É o mundo inteiro correndo atrás da vacina. Se houver, então, a necessidade de adiantar algumas doses da Pfizer, os laboratórios têm condição disso, de rapidamente já disponibilizar essa quantidade? Existem duas situações aqui que precisam ser levadas em consideração. Uma delas não vamos esquecer a parte comercial. Então é óbvio, se um laboratório ele se dispõe e faz um investimento para descobrir um determinado fármaco, no caso uma vacina que tem aplicação, seria muita inocência não imaginar que ele tem uma logística por trás capaz de aguentar o baque e o tranco de aumentar a produção a curto prazo. E o segundo ponto extremamente importante, né, é a questão da distribuição mundial e da ordem de prioridade e das necessidades. Então, mais uma vez aqui a gente acaba falando de política internacional e da necessidade de olhar o mundo como um todo, né, porque a gente percebe que existe uma questão do trânsito de pessoas e contato entre seres humanos, o que viabiliza o próprio contágio. Então, não faz sentido, né, a gente não ter esse olhar diferenciado. Então, sim, existe a possibilidade
de se entregar um tempo muito curto, até comparando com a nossa série histórica de outras vacinas e outras situações, porque a situação demanda um olhar diferenciado. Hashtag correspondente médico. Qual é a sua dúvida, a sua pergunta? Compartilhe aqui com o Dr. Fernando Gomes. Pode postar no seu Twitter e marcar a gente, correspondente médico. Wagner de Moura. Legal trazer a pergunta que ele repetiu hoje. Outro dia ele também mandou essa pergunta, eu não consegui fazer. A vacina pode funcionar, por exemplo, como a BCG e evitar as formas graves da Covid-19? Sim, isso pode acontecer. Talvez realizando a vacinação, própria pessoa que venha a ter contato com o vírus, primeiro, não desenvolva doença, se de fato ela tiver com todo o sistema imunológico preparado para combater, ou até mesmo abrandar a manifestação clínica, porque você está reforçando o próprio organismo a fazer ali aquela porta de entrada dificultosa para que o vírus possa trabalhar. Então, imaginando que a maior parte dos pacientes acabam apresentando poucos sintomas, né, 85%, se você conseguir aumentar esse número com o papel da própria vacinação sendo então aplicada, a gente então fica satisfeito e menos óbitos viriam a acontecer. Mais uma pergunta que está chegando aqui pela nossa hashtag. Tem duas pessoas perguntando sobre alergia à vacina. Já já a gente vai trazer esse assunto que está em alta também para a gente poder repercutir com o doutor. Eu tenho aqui, que eu perdi a pergunta, cadê? Aqui, pronto. Gerson Fazano, hashtag correspondente médico. Uma pessoa infectada por Covid-19 pode ter uma reinfecção. Como funciona a vacina nesse caso? Se é o mesmo vírus, ela ajuda a proteger contra uma reinfecção, doutor? Então, é isso que a gente está observando agora do conhecimento científico sendo construído. A gente já notou que quando existe uma infecção, existe sim a produção de anticorpos que vão atuar naquele combate inicial e depois a produção de outros anticorpos que significam uma proteção mais prolongada. Mas indícios científicos mostram que parece que a concentração desse segundo, que é o que a gente tanto deseja de memória, naturalmente ele acaba diminuindo. Quando a gente faz isso de uma maneira artificial, talvez possa acontecer que a gente consiga, então, empurrar um pouco mais além essa própria memória. O que faz com que a gente imagine que, se assim não for, talvez seja necessário doses subsequentes para que você possa fazer o reforço e, dessa forma, manter o sistema imune preparado para sempre combater de forma eficaz e eficiente a SARS-CoV-2. Vou trazer aqui mais uma informação para a nossa conversa. Ainda neste assunto, autoridades de saúde do Reino Unido recomendaram que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não tomem a vacina contra a Covid-19. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Pode mandar para a gente, hashtag correspondente médico. E por que houve esse anúncio das autoridades de saúde orientando que não tome? Isso porque 2 profissionais de saúde tiveram alergia após receberem o imunizante da Pfizer-BioNTech no país. A farmacêutica Pfizer também excluiu esse grupo de pessoas dos testes clínicos. Doutor, quais são os tipos comuns de alergia que uma vacina pode causar? Tudo que você aplica no organismo, e a gente até pode ampliar aqui a nossa conversa, até mesmo alimentos, de uma forma geral, pode provocar uma reação alérgica, desde que a pessoa tenha uma predisposição genética para que isso venha a acontecer. Então, uma vermelhidão, uma coceira, uma sensação de desconforto em relação ao aparelho gastrointestinal, uma dor de cabeça, uma febre, tudo pode ser considerado como um processo e até mesmo uma resposta alérgica àquele item que está sendo novamente introduzido de uma maneira inédita no próprio organismo. Quando a pessoa tem já um histórico de ter uma reação, uma resposta alérgica a diversos constituintes que podem até fazer parte da vacina ou não, isso pode ser muito grave. Porque você pode imaginar que o próprio aparelho respiratório pode ficar comprometido, o aparelho cardiovascular pode ficar comprometido e uma situação emergencial pode acontecer, que a gente chama de anafilaxia ou choque anafilático, no qual o indivíduo vai ter uma queda da pressão arterial, pode ter sangramento, pode ter uma dificuldade de respiração, com edema de glote, a glote é essa região da garganta, né? Faltando então a possibilidade de respirar e até evoluindo para a parada cardiorrespiratória. Por sorte, isso é raro, isso não é uma coisa comum, mas sim, acende um alerta aí, acende uma luz que pisca e faz com que a gente preste atenção de uma forma diferente. A gente percebe aqui, Elisa, o seguinte, a gente fala das fases 1, 2, 3, né? A fase 1, principalmente, é aquela que avalia a questão da segurança, e isso não foi detectado, porque senão a vacina não estaria sendo aplicada agora no Reino Unido dessa forma. Mas
Eu sempre chamo a atenção para que existe uma fase chamada fase 4, que acaba sendo a pós-venda. Então, quando você acaba acontecendo de detectar, mesmo depois de ter passado pela fase 1, 2, 3, você percebe que é muito sábio isso. Você volta atrás, você orienta coisas diferentes, porque assim, os radares estão abertos e a ciência não para de investigar e de observar tudo o que acaba acontecendo. Como, por exemplo, esse alerta em relação a um choque anafilático, a uma alergia muito grave e, portanto, então, evitando que outras pessoas, na busca de uma imunização, se coloquem numa situação de risco. O que seriam essas alergias graves? Perguntou a Débora dos Reis. Porque ela tem alergia a algum tipo de antibiótico e isso é impedimento para tomar essa vacina, por exemplo? Não. Aqui a gente tem o papel, principalmente, de uma especialidade, né? O alergologista, até o próprio imunologista também pode ajudar, mas existe essa subespecialidade dentro da medicina, o alergologista, que faz com que você possa receber uma orientação adequada, caso você faça parte do grupo de pessoas que tem esse tipo de alergia. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma cirurgia num paciente ou interna no paciente com um determinado fim, faz parte da anamnese, não só do médico, mas de todo o grupo de profissionais que tem contato com esse paciente, perguntava, a senhora tem reação alérgica a algum medicamento? Porque assim, você pode evitar um problema muito grave a partir do momento que você sabe que a pessoa tem a reação alérgica e você não pode passar, então, um medicamento de uma maneira inadvertida, porque a resposta do organismo pode ser muito grave. Eu preciso trazer o próximo tema por causa do tempo, mas eu também tenho uma pergunta que pode ser que esteja na cabeça das pessoas. O problema é alguém pensar assim, e se eu for alérgico e não sei que sou alérgico, aí vou tomar a vacina, posso ter uma reação grave? Quando a gente fala de alergia, geralmente a gente fala, doutor, de pessoas que já sabem que são alérgicas, porque tem um histórico? Sim, de pessoas que já têm um histórico. É lógico que um evento fortuito, algo que possa acontecer de uma maneira inédita pela primeira vez, enfim, isso a gente não tem o controle disso, isso pode ocorrer. Mas isso não é o mais comum, sem sombra de dúvida. Então, assim, esse alerta não é para ninguém ficar desesperado e começar a botar na balança. Pode ser que eu tenha uma reação alérgica e, portanto, acho que não devo ser vacinado. Não é por aí. Muito bem, doutor Fernando Gomes, tranquilizando todos nós, se essa era a sua dúvida, já está sanada. A gente fala agora sobre o superfungo. Você ouviu falar nisso? Superfungo que está sendo investigado aqui no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária segue acompanhando o possível caso do fungo chamado Candida auris, que pode levar à morte. Nós demos essa notícia aqui nos nossos jornais, explicando que esse superfungo foi encontrado em um paciente internado no hospital da Bahia. E segundo a Anvisa, se confirmado, seria o primeiro caso no país. Doutor, com certeza alguém está pensando, pronto, 2020 não acaba sem mais uma notícia dessas, né? Um superfungo. Precisamos ficar preocupados ou não? Mais uma vez, a gente está trazendo aqui o que acontece dentro dos muros dos hospitais para discutir com a população problemas que podem acontecer relacionados à questão da flora hospitalar que existe, da questão da colonização e de todo o cuidado que também deve ser tomado em consideração em relação ao uso de antibióticos de uma maneira indiscriminada. Então, o que é um fungo? A gente tem micro-organismos que podem provocar doenças. Então, bactérias, vírus, como o exemplo a SARS-CoV-2, e fungos, que muitas vezes são elementos ou são agentes oportunistas. Então, você não vai apresentar uma infecção de cara por um fungo, exceto se fosse, por exemplo, uma micose. Mas quando a pessoa está numa situação debilitada do ponto de vista imunológico, acaba abrindo, então, as portas para que isso venha acontecer. Ou numa outra situação, quando o indivíduo está invadido, no bom sentido, pensando no tratamento de um caso grave, como, por exemplo, um paciente com coronavírus, que foi o caso, existem a introdução de catéteres no corpo. Por exemplo, um catéter que possa ser introduzido dentro de veias do próprio corpo para que medicamentos sejam administrados. Dessa forma, como a gente quebra uma barreira natural do próprio organismo, eu estou dizendo aqui da pele e a integridade dos tecidos, se existir a colonização, ou seja, a presença de um elemento, de um desses agentes infecciosos muito próximo, pode acontecer de existir aí uma infecção hospitalar. O que chama a atenção é que esse tipo de fungo, ele tem uma resistência, além do normal, do que os demais, aos medicamentos que usualmente são utilizados para combatê-los em termos de infecção. Então, isso
causa alguma preocupação. A gente sabe que tem uma correlação de quando esse fungo está presente, de uma mortalidade de 30% a 60% dos casos. Agora, é lógico, não é uma pessoa que está andando na rua que de repente vai ter contato com esse fungo e vai apresentar o problema. São pessoas que estão internadas em ambiente hospitalar, por isso que é tão importante, de fato, se ter a certeza de que realmente é esse fungo que foi detectado, porque isso faz com que todo o hospital e toda a região, todo o setor relacionado com o atendimento das pessoas, acenda também aí um alerta de atenção em relação à desinfecção, aos cuidados locais e principalmente, né, o cuidado com os pacientes. Quando a gente fala desse fungo, eu acabei esquecendo aqui o nome dele com exatidão, mas a gente tem aqui, só alguém me sopra aqui para me dar uma ajuda do nome. Candida auris. Cândida, aqui alguém me sopra, só perguntar para o doutor, Cândida auris. Eu estou tão perto, né, Elisa? Pois é, tão pertinho de mim. Como que ele se desenvolve no nosso organismo? Então, o que acontece é que você precisa que exista uma quebra de barreira. Quebra de barreira é uma invasão do próprio corpo físico para que ele possa apresentar doença. Não é simplesmente a presença na pele que vai levar à questão da doença propriamente dito. Então, ele acaba colonizando, ele acaba funcionando como uma infecção que pode ter um tratamento extremamente difícil de ser realizado e o organismo constantemente tentando bloquear ou até mesmo eliminar esse micro-organismo, entra em falência. E aí você pode imaginar que uma porta de entrada para uma sepsis, para uma infecção grave generalizada, pode levar devido a uma complicação mais séria, mais grave, até mesmo a morte. Explicadíssimo, então, pelo Dr. Fernando Gomes. Eu agradeço ao Roberto Carvalho, Antônio Reginaldo, Gilberto Alves, José Campos, Marcelo, Sheila, Hudson, Elias. Olha, o pessoal está atento aqui nesse nosso consultório aberto. Você pode e deve sempre participar aqui conosco, sempre pela hashtag Correspondente Médico. E obrigada ao Dr. Fernando Gomes, que responde diariamente a todas essas questões. Obrigado a você pela oportunidade, pelas perguntas e pela participação de você daí de casa. A gente fica muito feliz, né, quando vocês mandam perguntas, hashtag Correspondente Médico, porque a gente sabe, né, pessoas instruídas vivem melhor e essa é a nossa missão aqui. Muito bem, este foi mais um Correspondente Médico.